Só para dizer que eu não sou pregadora, né? Eu sou professora. Então, aprendi isso com a Leila também. Quando ela vai nas igrejas, ela fala, gente, não sou pregadora, sou professora. Então, a gente faz o nosso melhor para Cristo, né? Mas o nosso chamado é de ensino, né? Então, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, de conhecer essa igreja tão bonita. Eu falei para ela que essa igreja está com 14 anos, com um cheiro de igreja nova. Tá gostoso, é gostoso ficar aqui com vocês. Louvo a Deus, cadê as irmãs do louvor? Ela começou falando, são músicas infantis. Gente, mas eu senti a presença do Senhor, né? Eu fui ministrada, obrigada, irmã. Eu fui ministrada com a ministração que a irmã trouxe durante todo esse momento e que eu possa também, de alguma forma, aí levar esse conhecimento que o Senhor colocou aí no nosso coração, né? Amém? Bom, a Kátia me falou algumas questões sobre do que se tratava, né, esse culto e tudo que estava acontecendo. E eu orei, irmãos, eu confesso que, olha, dessa vez, não que eu não orasse das outras vezes, né? Mas eu orei, aí o Senhor me deu uma palavra, eu comecei a escrever. Aí depois eu continuei orando, o Senhor me direcionou para um outro lado, falei, tá bom, Deus. Aí quando foi ontem, eu estava lá de novo no computador, falei, Senhor, misericórdia, amanhã, né? Então, vamos definir o que é mesmo, né? Mas eu creio que em tudo o Senhor está no controle e que vai ser bênção para as nossas vidas. Bom, o tema é a urgência da missão. E aí eu imagino que, de repente, os irmãos estejam preparados para falar com as crianças típicas, as crianças conhecidas, entre aspas e grandes aspas, como normais. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês seria das crianças também, das crianças neuroatípicas. Então, as crianças que, porventura, tenham autismo, tenham alguma outra deficiência, tenham também alguns tipos de transtorno, como o TDAH, o TOD e tantos outros que a gente conhece, que os irmãos que estão indo para a missão também vão encontrar essas pessoas, vão encontrar essas famílias e também precisarão saber como fazer e como lidar, né? E também sobre as crianças feridas. E aí nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre isso, mas tem essa frase aqui, ó: no corpo de Cristo ninguém é deixado de fora. Todos têm um lugar, têm uma função, têm um valor. Amém? Pode passar? Sou eu que passo. Espera, que aqui é chique, gente. Eu não estou acostumada. Calma. Vocês passaram para mim? Tá. Eu tenho que apontar para algum lugar específico? Vocês são muito chique mesmo, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, irmã, não está indo para lugar nenhum, não. Você está me trollando. Espera aí. Nossa, eu achei ela tão simpática, canta tão bem, está me trollando na frente da igreja toda. Misericórdia. Já liguei, bênção. Essa é minha filha, gente. Você já ligou? Mas tá ligado, tá? Bom, mas vamos lá, sobre mim. Bom, uma parte mais importante vocês saberem sobre mim é que eu sou serva do Senhor Jesus desde 1998, né? Eu conheci Jesus na minha adolescência e foi uma amiga que me levou para Cristo, né? Então, os adolescentes, caso tenham alguns adolescentes por aqui, saibam que vocês devem falar, né, de Jesus para os seus amigos na escola. Porque foi assim, numa reunião de trabalho da escola, que ela e mais uma amiga ministraram sobre a minha vida. E, a partir dali, eu conheci a Cristo e sigo firme com o Senhor até hoje, né? Então, é importante que vocês falem, né, com todos. Agora, a irmã testou, não vai me trollar de novo, espero eu, né? Deixa eu ver. Só para lá e para cá, né, irmã? Deixa eu ver. Ela mudou de controle, gente. Então tá. Aê! Então, vamos lá. Bom, eu sou casada há mais de 20 anos, tenho 2 filhos, o Luiz Felipe, que está aqui, que já vai ter que sair porque ele vai louvar o Senhor lá na nossa igreja local. A minha tia, que está aqui, minha filha Sofia também está aqui, que já perguntou se eu tinha ligado o trem, né? Sou fonoaudióloga e especialista em comunicação aumentativa e alternativa, e para quem não conhece, está relacionado com aquele banner que está ali e mais alguns materiais que estão lá também. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso já, tá? E nos últimos 3 anos eu tenho cumprido um novo chamado do Senhor na minha vida. Então, quando a irmã disse assim, você já falou para o Senhor, eis-me aqui. Então, cuidado com o que você fala. Então, eu sei, irmã, que é isso, exatamente. Então, eu falava muito para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. E que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquilo que, o chamado que o Senhor tem para mim de forma integral, né?
que eu não seja uma barreira na minha própria vida para limitar as ações do Senhor sobre a minha vida e que eu possa ser verdadeiramente uma ferramenta nas tuas mãos. E aí o Senhor, há 3 anos, foi bem no mês de junho, o Senhor me chamou e só faltou ouvir a voz de Deus assim audivelmente, porque foi algo tão nítido, tão claro, que Deus falou para mim que eu iria, a partir dali, Ele estaria me conduzindo para que o meu ministério e a minha profissão andassem juntos. Então, eu falaria sobre inclusão nas escolas, nas igrejas, inclusão de pessoas com deficiência, nas escolas, nas igrejas, e que também eu auxiliaria para que as pessoas que não têm voz pudessem ter voz, pudessem também falar, né, pudessem também entender e pudessem compreender sobre o amor de Cristo. Então, quando a gente pensa nessas pranchas de comunicação, e alguns materiais estão ali, é para as pessoas com necessidades complexas de comunicação. Aquelas pessoas que não conseguem se comunicar por meio da fala. E que muitas vezes ficam silenciadas e esquecidas. Porque você não consegue se comunicar com ela, então elas ficam ali, quietinhas e esquecidas. Então, o Senhor falou para mim que esse seria o meu trabalho e o meu chamado. E eu tenho cumprido esse chamado do Senhor na minha vida. Não tem sido fácil, né, irmãs? Tem uns roxos de vez em quando que acontecem, né? Mas eu creio que o Senhor está cuidando de cada detalhe e tem nos sustentado. Eu também sou professora, já fiz alguns cursos para a APEC, né, que a irmã Cátia já mencionou aqui também, e o Ministério Shekinah, em parceria com a missionária Lídia Costa e com a Leila, também Leila Xavier, e a Miriam, e também no Autismo na Igreja, que eu não sei se os irmãos conhecem, do pastor Glauco Ferreira. Então, sou professora nesses 3, e também faço palestras e cursos junto com todos eles, né? Sou palestrante e criadora de cursos em comunicação aumentativa, tanto para pais quanto profissionais da equipe multidisciplinar. E tenho kits de comunicação, que até trouxe aí para vocês conhecerem também. E há mais de 20 anos aí nós somos membros da Igreja Batista Nacional da Pauliceia. As apresentações feitas, agora vamos lá. Evangelizar. O nosso alvo é a vida eterna, né? Então, esse texto eu gostaria que você abrisse aí na sua Bíblia. Eu coloquei uma versão ali, mas eu sei que de repente você tem uma outra versão contigo. Romanos 10, capítulo 10, versículo 13 ao 15. Romanos 10, do 13 ao 15. Amém? Eu vou ler aqui. Gente, eu estou vendo ali que eu realmente preciso do óculos, né? Cheguei à conclusão, irmã, que eu não estou enxergando nessa distância. Então, vou virar para cá. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Louvado seja Deus. Você mencionou um trechinho aqui, né, durante a sua ministração. Ah, não acredito, tá vendo? Louvado seja Deus que a gente mudou de novo, então, ontem, porque o Senhor tinha mais coisas para nos dizer, né? E aí eu tinha um outro texto, irmãos, que era o texto inicial para esse culto, mas aí orando e o Senhor falou no meu coração que era para mudar, então nós mudamos e agora vejo que tá alinhado, né? Porque é o mesmo Espírito, então está alinhado aí com o que vocês já estão vivendo, né? E aí eu penso muito sobre isso, irmãos. Como que essas crianças saberão? Como que elas ouvirão? Como essas pessoas saberão do amor de Deus? Se não tiver alguém que saia da sua zona de conforto e vá para os lugares mais inóspitos, mais difíceis, mais desafiadores, se não for para levar a palavra do Senhor, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis em toda a terra, né? Mas nós sabemos também que tem cantos aí, lugares que as pessoas estão clamando em silêncio. A alma delas está gritando. Elas estão precisando e pedindo socorro. Então, louvado seja Deus. Todos que estão de laranja são os que vão, é isso? Então, louvado seja Deus por todos vocês, né? Que o Senhor os sustente a cada dia, né? Levante vocês com a força e com a alegria que só vem de Cristo, né? Porque se a gente for olhar para os nossos desafios diários, ninguém sai da cama
Então, louvado seja Deus por aqueles que estão se levantando. E aí, seguindo, tem mais alguns versículos. Eu não sei se alguém quiser tirar foto, né? Porque se a gente for ler todos, eu vou ficar 1h30 aqui. Aí me passaram menos tempo que isso. Então, aqui tem alguns versículos que... E um dos que eu ia trazer hoje está aqui, nesse meio, né? Mas de versículos que vão norteando aí esse chamado ao evangelismo, né? Então, por que nós temos que evangelizar? Primeiro, porque é um mandato de Jesus, né? Que nós devemos ir por todo canto, por toda a terra, não é? E eu não sei, mas na minha Bíblia não está escrito assim, ó, ide por tanto canto, né? Ide por toda a terra, mas aqueles que não falam, aqueles que não param quietos, aqueles que aparentemente não entendem o que você fala, aqueles que, porventura, têm uma deficiência A, B, C, esses não precisa falar. Na minha Bíblia não tem. Na Bíblia de alguém tem? Será? Não, né? Então, isso quer dizer o quê? Que nós, enquanto igreja, precisamos estar preparados para falarmos do amor de Jesus, inclusive para essas pessoas. Amém? Então, nós somos movidos pelo amor de Deus, né? Aquele versículo que as crianças já aprendem desde pequenas, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, não é? E unigênito, não é porque ele estava lá com 300 filhos, ele jogou lá a pedrinha para ver qual que seria. Não, era aquele. E por muito amor a nós, ele enviou esse Filho para nos resgatar. E aí nós temos também que a igreja primitiva já era uma igreja evangelística, né? Então já era evangelístico desde o início. Precisava ser. Eles não poderiam ficar fechadinhos lá só naquele lugar e falar entre eles. Eles precisavam anunciar. E anunciar em todos os lugares, independente das pessoas, né? Em resposta à compaixão de Deus, um chamado pessoal e comunitário. Então, é um chamado seu. A gente não pode pensar assim também, agora a igreja está mandando esses irmãos, então a gente já aqui, a confessante de Cristo, já cumpriu o seu papel. Já mandamos esses daqui, o restante da igreja pode, ó, ficar quietinho, que não tem mais nada para falar. Todos nós temos que falar, e seja para a pessoa que está no seu lado, lá no ponto de ônibus, seja para o outro que está com você na fila do caixa do supermercado, seja no Uber que você pegou. Teve uma igreja da nossa convenção que eu fui convidada para fazer o culto azul deles em abril, e aí naquele dia eu fiquei sem carro, aí falei, vou de Uber, né? Aí na hora que eu estou no Uber assim, eu não vou lembrar como que começou a conversa, irmãos, mas aí daqui a pouco o rapaz falou que ele estava não sei quantos anos afastado da igreja, afastado dos caminhos do Senhor. Aí eu peguei e falei para ele, você tem certeza que você está falando isso para alguém que acabou de sair do púlpito? Eu tô afiada para continuar falando. E aí ele pegou e falou assim, não, mas eu sei, a minha avó tem orado muito por mim. Eu falei, então, foi por isso que eu peguei esse Uber e não peguei outro. Vamos lá. E comecei, irmãos. E foi o caminho todo falando de Jesus para ele. Acho que ele pensou, deixa eu acelerar mais um pouco para deixar logo essa crente em casa, que era domingo, na hora do almoço, e eu não parava de falar. Então, em todo lugar que você estiver, nós estamos enviando, né, um grupo, mas você aqui tem muita gente para você falar de Jesus, né? E a nossa recompensa eterna, que está lá em Apocalipse 7:9, mas esse versículo a gente vai ver no final. Bom, aí aqui está mais uma parte que eu acabei mudando um pouco ontem, para falar sobre essa triste realidade. Eu coloquei ali como estilhaços da realidade, né? É difícil, é triste, mas faz parte, né? E a gente não pode só tapar os nossos olhos ou os nossos ouvidos e fingir que nada disso está acontecendo. Então, existem crianças abandonadas e abusadas em vários lugares. E essas crianças estão aí, estão silenciadas, muitas vezes, mas clamando por socorro. E nós temos essa questão da exploração online, que eu coloquei alguns dados, né, mas em 2023 houve mais de 71 mil denúncias de imagens de crianças abusadas na internet. Em 2024, o Brasil tornou-se o 5º país. A gente podia ser 5º país em qualquer outra coisa, né? 5º país, sei lá, em termos de educação, só ter 4 na nossa frente, né? Ser o 5º país em tantas outras coisas positivas. Mas, infelizmente, nós estamos aí entre o 5º país, estávamos, né, em 2024. Mas com um país com mais denúncias contra páginas que compartilham conteúdos de abuso infantil. É triste, mas é verdade. Também tem um cenário social e familiar. Então, apenas 10% dos casos de violência sexual infantil são denunciados.
E nos casos de exploração, esse índice ele cai para 7. Teve um filme, que eu não vou lembrar o nome agora, que foi acho que o ano passado, foi? E obrigada. Eu sempre preciso de um HD externo, nesse caso foi você. Esse filme foi um filme difícil de assistir, não sei quem assistiu, né? Bem indigesto, né? Mas necessário. Às vezes a gente quer ficar no nosso mundo ideal, lá do tapete mágico do lá, sabe? No mundo ideal. Então, você canta muito bem, né? Eu não canto, mas vocês entenderam. Nesse mundo ideal, a gente quer ficar achando que, né, dentro, ao nosso redor, não tem nada que te impacte tanto, e aí você vai tocando a vida. Mas existe, às vezes, alguns metros de distância de você, pessoas que estão sofrendo e sofrendo muito. Então, a gente, além de orar, de alguma forma, a gente precisa se posicionar também. Em 2021, 61% dos estupros no Brasil foram cometidos contra menores de 13 anos. E mais de 60%, né? Mais de 60% dos agressores eram conhecidos, era do ambiente ali familiar. Tá? Existem vários trabalhos, e trabalhos muito bonitos, de irmãs nossas, né, que fazem para falar sobre isso nas igrejas. Não sei se aqui já veio alguém falar sobre, mas é importante. Então, eles falam nos cultos sobre prevenção ao abuso. Então, ensinam os professores, ensinam as crianças, ensinam os irmãos a saberem como entender alguns sinais, para que a gente possa, então, ser voz dessas crianças quando elas não conseguem, né, gritar por socorro. E tem também a questão da violência infantil. Ali os dados são até 6 anos de idade. No primeiro semestre de 2022, houve uma média de 673 casos de violação de direitos. Isso vai incluir maus tratos, negligência, exposição a riscos. Tá? Então, aí aqui a gente não está falando só de questões de abuso sexual, mas, no geral, crianças que ficam abandonadas em casa, não são alimentadas, que as mães, muitas vezes, são usuárias de drogas e saem, largam os filhos em casa. Eu trabalhei durante 2 anos na rede pública, no Departamento de Educação Inclusiva. A gente vê cada coisa que você não tem noção que existe, tipo no município onde você mora, assim. Então é bem desafiador. Parentes próximos são responsáveis por 8 em 10 casos de agressões a crianças pequenas. E aí vocês devem estar pensando assim, nossa, mas ela veio aqui para falar só disso aqui. É de um assunto chato mesmo. Por quê? Porque os irmãos que estão indo, eu não sei qual que vai ser o agir do Espírito Santo na vida de vocês, mas para eu ter orado e ter mudado 2 vezes o que eu precisava falar, é porque de alguma forma essas informações precisariam chegar para vocês, né? E aí quais são os impactos a longo prazo? Bom, quando a gente está falando ali das crianças, e muitas vezes a gente olha para o agora, né? Ou então quando você vê casos como nós vimos recentemente aí na internet, daquele adolescente de 14 anos, todos devem ter ficado sabendo, certo? Então, são coisas que não acontecem da noite para o dia. Tem que ser coisas que vão acontecendo com o passar dos anos. Alguns sinais são dados, algumas coisas aconteceram. Não é dormir e acordei assim, né? Então, quando a gente pensa nesses dados que nós trouxemos há pouco, aqui nós temos alguns impactos, né, a longo prazo. Então, ali, ó, as crianças expostas à violência, elas vão vivenciar um estresse tóxico. É um ambiente tóxico, é uma vida tóxica. E aí isso vai trazer o quê? Vai prejudicar o desenvolvimento neurológico, vai prejudicar o imunológico. É uma criança que, inevitavelmente, vai ficar mais doente. Tá? E também vai prejudicar muito, impactar muito o emocional dessa criança. Tá? E aí eles estão sob risco de ansiedade, depressão, dificuldades na escola. Então, lá na Secretaria de Educação Inclusiva, o que nós víamos muito é aquela criança que está indo bem na escola e, de repente, começa a ter muitas dificuldades. Muitas dificuldades. E aí você começa a acessar a família, vai acessando, acessando. Muitas vezes o assistente social precisa entrar no caso e, aos poucos, você vai descobrindo. Você puxa uma pena, sai o galinheiro todo. Sabe? Você vai atrás de uma coisinha pequenininha, quando você vê, é um monte de coisa que acontece. Eles apresentam questões comportamentais, então os comportamentos de violência e tudo mais também surgem muitas vezes, tem um histórico, teve um porquê, né? E eles são propensos à criminalidade na adolescência, porque tudo isso foi acontecendo durante essa fase infantil,
e chega na adolescência começa a romper aí esses comportamentos. E aí os missionários e todo o povo de Deus, isso é para todos nós, não é só para o pessoal de laranja. Quando a irmã falou amarelo, irmã, eu juro que eu cocei o olho. Eu falei, gente, será que é amarelo mesmo? Falou amarelo, irmã. Aí eu virei para o meu filho e falei, não, você fala que eu estou enxergando direito, senão eu estou com um problema aqui. Aí, agora para todo o povo do Senhor, existe uma necessidade social e espiritual urgente. Urgente. Tá? As crianças feridas por abuso, que sofrem negligência ou abandono, elas estão silenciadas. E muitas vezes são em locais distantes e com poucos recursos. Creio eu que vocês estão indo para lugares assim, não vai ser para as praias mais bonitas do Nordeste, né? Com esses dados, a nossa mensagem então ganha peso e ganha urgência. Por isso o tema da nossa pregação de hoje. Não é apenas sobre o evangelismo, mas sobre a proteção, dignificação e transformação integral dessas famílias, dessas vidas, dessas crianças. E isso, irmãos, é muito importante, porque às vezes você vai ser a única pessoa que vai mostrar para essa criança um outro caminho, uma outra possibilidade. Uma vida que muitas vezes eles nem sabem que existe, né? Às vezes um abraço, sabe? Às vezes não tem um abraço. E às vezes o seu abraço pode fazer toda a diferença para essa criança, para essa pessoa, para essa família. E aí, irmãos, esticando e vamos abrir mais esse leque, né? Nós falamos das crianças feridas. Só me lembra até que horas eu tenho, gente? Tá. Olha, não fala assim tranquilo não, hein? Que a gente sai daqui 10 horas da noite. Eu estou falando sobre as crianças feridas, sobre essas vidas. E é muito difícil quando você olha para essas crianças e vê o quanto que elas estão sofrendo. E as pessoas, muitas não enxergam, porque não validam as emoções de uma criança. Então, a gente que é do Ministério Infantil, a gente já está habituado ali a conviver com eles, né? Mas eu sei que esse chamado do infantil não é para todo mundo. A gente tem que ter um parafuso meio soltinho mesmo na cabeça para dar conta de lidar com o infantil, né? Porque eles precisam, a demanda deles é maior, é diferente, né? Eu já fui do departamento dos casais, fiquei pouco tempo, eu achei tudo aquilo muito sério, estava muito sério para mim. Então, não era aquilo. Aí fui para o coral, aí percebi que minha voz não era exatamente a mais adequada para estar no coral, apesar de eu desejar muito. E aí depois o Senhor me chamou para o infantil e lá eu fiquei e vou ficar até quando o Senhor me chamar ou até quando Jesus voltar, porque aí eu me encontrei de verdade, né? E lidar com as crianças, a gente olha para aqueles olhinhos que muitas vezes trazem tantas coisas só na troca de olhar, né? Só num abraço, que às vezes aquela criança chega para você no domingo para IBD e ela não recebeu um abraço a semana toda. E aí ela chega em você e te dá um abraço que não quer acabar nunca mais. Uma vez uma criança falou assim para mim, era uma criança de um trabalho social que nós fazíamos, e aí eu abracei, e aí eu ia abraçar o próximo do lado, aí ele falou, não tia, fica mais um pouquinho. Aí eu fiquei ali aquele pouquinho, aí parecia que o relógio tinha parado, sabe? Então é diferente quando você lida com criança, né? Só que assim, nem toda criança é fofa, com a bochecha cor-de-rosa, né? Tranquila, calma e serena, porque elas têm saúde. Glória a Deus por isso, né? E aí nós também fomos chamados para trabalhar então com as crianças com deficiências e transtornos. E aí a gente então entende que são crianças que têm um funcionamento de cérebro diferente. Por isso que o nome é neuroatípico. É um cérebro que funciona de uma forma atípica, de uma forma diferente. E se funciona diferente, vamos dizer que as crianças com cérebro típico, a gente já encontra alguns desafios aí no nosso dia a dia. Então, tu imagina uma criança com cérebro que funciona um pouquinho diferente. Então, os desafios são ainda maiores, né? E aí, irmãos, eu costumo dizer assim, ó, que as igrejas que não se preparam e não se capacitam para ministrar para crianças atípicas e suas famílias, você está excluindo de forma elegante e simpática. Por quê?
Porque o amor é muito importante. Ele é fundamental. Mas ele não é tudo. Só o amor, no caso dessas crianças, não vai segurar toda a onda. Não vai dar conta de tudo. Porque eles precisam de uma outra forma de ensino, eles precisam de uma adaptação daquela lição. Muitas vezes eles vão precisar que você consiga ali conduzir o comportamento dele de outra forma, porque se você encontrar uma criança com TOD, por exemplo, sabe o que é essa sigla? Alguém não sabe o que é TOD? Tá. É transtorno opositor desafiador. Tá? Então, é uma criança, um adolescente, enfim, que quando você, por exemplo, fala não, ou você é uma figura de autoridade, ele não aceita. O seu não aceita essa figura de autoridade. E se você fala para seguir pelo caminho A, ele vai por qualquer um do alfabeto, menos o A, que foi o que você indicou. Tá? E aí, muitas vezes, essas crianças são tidas como mal educadas, como rebeldes. Mas é que o cérebro dela não dá conta de seguir aquela ordem que você deu. E aí você pode pensar assim, esse mundo novo aí tem tanta coisa, né? Agora inventa transtorno de tudo quanto é coisa. Na minha época não tinha nada disso. Na verdade tinha, é que a gente não tinha os nomes, né? A diferença é que agora a gente tem nomes, está sendo nomeado os transtornos e as síndromes. Cada dia a gente conhece síndromes novas. Eu estou nessa área há tantos anos e tem muita coisa que eu não conheço, nunca nem ouvi falar. Então, assim, nesse caminho e nesse percurso do nosso dia a dia, vão chegando outras crianças, outros adolescentes com outras demandas. E a gente vai precisar saber lidar com isso. Vocês vão falar do amor de Jesus para as crianças lá, onde vocês estarão, e, de repente, você vai chegar para uma criança para falar do amor de Jesus para ela, e é uma criança que não fala. E aí você faz como? Então, você precisa ter instrumentos, ter conhecimento, né, para falar sobre isso. Ou então, o que vai acontecer? Você vai falar assim vai falar com uma criança, e é uma criança que se opõe a tudo que você diz. E aí você vai fazer, desistir, não estou conseguindo, deixa para lá. Né? Não, também não é assim. Não deve ser dessa forma. Gente, só um minutinho, desculpa atrapalhar. Meu filho tem que ir pro culto, que ele está aqui ainda. O culto começa já. Qualquer coisa, pega a chave do carro e vai com o meu carro. Não ele, tá, gente? Não é ele que dirige, que ele só tem 16. A minha tia está com ele. Calma, que vocês já estão me julgando. Vamos lá. Então, você vai aprender, você precisa aprender a lidar com essas pessoas, essas crianças que têm um cérebro que funciona diferente, né? E aí eu coloquei ali umas perguntas. Vocês não precisam me responder. Vocês podem responder internamente, tá? O que é inclusão para você? Por que eu coloquei essas perguntas? Que se você não tiver alguém que precise ser incluído, que seja assim da sua família, alguém muito próximo seu, às vezes você não tem muito conhecimento sobre isso e está tudo bem. Porque se você não conhece ninguém, não convive com ninguém, não conhece nenhuma família, está tudo bem você não saber, né? Agora, a questão é que você não pode não saber para sempre. Você tem que, em algum momento, você tem que aprender um pouco mais sobre isso, né? E qual que é a importância desse assunto na sua vida hoje? Se não tem nenhuma importância para a maioria, porque você não convive, quero te dizer que os últimos dados que saíram agora, em abril desse ano, constataram que nós temos a cada 31 crianças de 8 anos, uma tem autismo. Ou seja, se você acha que você não conhece ninguém, você só acha. Porque é quase impossível você não conhecer alguém ou alguma família que tenha uma criança ou um adolescente com autismo. Tá? Nas salas de aula hoje, a média está de 2, 3 crianças, pelo menos, quando a gente pensa na sala de educação pública, né? Então, são muitos. Tá bom? Você sabe a diferença entre doença e deficiência? Agora, essa eu gostaria que quem pudesse levantasse a mão. Tá? Quem aqui sabe qual que é a diferença entre doença e deficiência? A minha filha sabe porque ela me acompanha em todas as formações, todos os cursos, todas as palestras. Normalmente ela está comigo, né? Então ela sabe. Bom, quando a gente pensa aqui no nosso meio cristão, o que eu quero dizer com isso? Nós cremos num Deus maravilhoso, num Deus que tem poder para curar
todas as pessoas, de qualquer necessidade. Ela vai me deixar com o microfone mais baixo, porque minha voz já está irritando, eu nem estou na metade. Estou brincando. Gente, eu sou brincalhona mesmo. Aqui vocês são muito sérios. Ainda bem, né? Que eu esqueci de perguntar. Esqueci de perguntar. Mas como a ministra do louvor estava fazendo tudo aquilo, eu acreditei que eu estava no caminho. Ufa. Que bom. Que bom. Então, vamos lá. Quando a gente fala em doença, você vai orar para que aquela pessoa seja curada. Vocês estão me acompanhando? Ó, quando a pessoa está doente, se eu chegar aqui para vocês e falar assim, gente, aliás, se fosse ontem seria isso, né? Mas hoje Deus está dando graça. Gente, eu estou com uma dor aqui na minha coluna, nos terços, nos quartos, nos quintos, na sala, sabe? Uma dor. Aí você vai fazer o quê? Vamos orar pela irmã, né? Misericórdia. Vamos orar para ela que seja recuperada a saúde dela. Agora, quando eu penso numa pessoa com deficiência, você não precisa necessariamente orar pela cura dela. O que você precisa? Pedir para o Senhor te dar as estratégias, te dar o amor, a empatia, a compaixão e tudo aquilo que for necessário para que você possa incluir essa pessoa de fato no corpo de Cristo. Tá? Então, uma coisa que a gente vê muito na internet são as pessoas orando, expulsando o demônio, por exemplo, de um autista em crise. E aí essa família vai embora e não volta mais, né? E aí você perde a criança, perde a família. Gente, uma crise de uma criança ou de um adolescente com autismo, dependendo dessa crise, é realmente difícil de você estar ali, participar e ver aquela situação. Mas imagine que para você está difícil, para aquela família também está. E muito possivelmente para esse indivíduo também vai estar, e por algum tempo. E a gente tem que tomar cuidado com o corpo de Cristo para evitar esse tipo de crise, porque às vezes, eu não sei se vocês já viram isso, mas eu já vi casos de uma crise que teve o início num culto e ficou a semana inteira essa criança desregulada. A semana inteira a mãe tentando trabalhar e regular essa criança por conta de alguma coisa que aconteceu no culto. Tá? Então é importante que nós entendamos e saibamos e buscamos informação, que a gente precisa buscar informação para que a gente possa fazer o melhor por essas famílias. Porque, assim como foi dito aqui, né, todos precisam de Cristo. Todos eles. A criança, o pai, a mãe, todos eles. Bom? E aí, ser igreja é nós enxergarmos com os olhos de Jesus. É você ver além da limitação. Além da limitação. Vislumbrando o propósito de Deus naquela vida. Qual o propósito que o Senhor tem naquela vida? Esse ano Deus me permitiu conhecer 2 pastores que são autistas. E eu louvei a Deus assim, eu falei para eles, olha, já rodei em tantas igrejas, ainda não conhecia, né? Então é aquele pastor que chega mais cedo, que alinha a cadeira 355 vezes, porque não pode estar um negocinho fora do lugar, né? Que você às vezes fala uma piada e o pastor não entende, fica com aquele ponto de interrogação, porque ele está tentando assimilar o que você quis dizer, né? Então assim, mas eu fiquei tão feliz, porque igreja é isso. Nós precisamos, quando a gente pensa em incluir as pessoas, a gente pensa, incluir é chegar até a igreja, chegar até o culto, participar do louvor, deixar o som um pouquinho mais baixo para participar do louvor. Não. Essa pessoa tem que ser ministrada, tem que ser ali ensinada. E se ela tem um dom, se ela tem um chamado para ser um líder de jovens, um líder das crianças, por que não? Por que não? Qual que é o propósito de Deus na vida deles? Né? Pode passar? Não, lembrei que está comigo, gente. Pera. E aqui nós temos alguns versículos para a gente quebrar alguns paradigmas. Tá? Quanto mais... E eu espero que os irmãos todos me entendam, porque eu também tenho meus cabelos brancos aqui. Tá? Mas quanto mais a igreja tem mais pessoas com mais idade, geralmente a gente tem mais dificuldade para entender algumas questões. Por quê? Como eu disse anteriormente, muitos não conviveram com pessoas com deficiências e transtornos na sua idade escolar. Então, quando você vê esse boom acontecendo, você fala, poxa vida, mas de onde saiu? O que está acontecendo? Fica meio perdido e não sabe mesmo como lidar. Não estou falando que sejam todos, tá? Mas é comum a gente ver isso acontecer. Tá? Então, para quebrarmos os paradigmas, aqui nós temos alguns versículos. Então,
a imagem de Deus. Todas as pessoas são feitas à imagem de Deus. Nós temos lá em Gênesis 1, 27. E inclusão é a gente reconhecer essa dignidade em cada indivíduo. Então, quando Deus fez a pessoa com autismo, com TDAH, com TOD, com, sei lá, com outra síndrome, outra deficiência, não era uma linha de produção que Deus piscou o olho e passou alguém e saiu alguma peça faltando. Não. Então, quando o Senhor fez, Ele fez, assim como Ele fez, me fez você. Todos nós, certo? Corpo de Cristo e dons. Em 1 Coríntios 12, do 12 ao 25, Paulo destaca que membros considerados menos honrosos são essenciais e devem receber honra ainda maior. Né? Então, assim, nós olhamos para essas pessoas, a gente tem que olhar com os olhos de Cristo. Porque eles podem fazer coisas ainda maiores, porque a gente não sabe o que Deus tem na vida de cada um deles. Cura e reenquadramento. Em João 9, de 1 a 3, Jesus rejeita que deficiência é um castigo, revelando que até nas limitações, Deus age para manifestar a sua glória. Então, aquela história que todos nós já conhecemos sobre o cego, né? Então, quem será que pecou? Ele ou os pais? Não. Né? Então, eu sei que aqui vocês são esclarecidos, mas a gente precisa retomar a palavra de Deus. A gente tem que ler, entender e viver. Porque senão a gente vai falar de Jesus só para quem está todo limpinho, cheirosinho, bonitinho, bonzinho na sua frente. Não. E quando você sai para missões, você vai encontrar tudo. E coisas que habitualmente você não veria no seu dia a dia. Né? Força nas fraquezas, ou na fraqueza. Paulo fala, quando sou fraco, então é que sou forte. Lá em 2 Coríntios 12, 9. As deficiências, elas não diminuem a experiência cristã. Tá? E, pelo contrário, elas podem revelar ainda mais a graça de Deus. Eu fui num congresso no Rio de Janeiro, em junho do ano passado. A Sofia estava comigo. Ficou toda se metindo lá, irmã, porque ela estava no Rio de Janeiro. E aí chegou lá, nós vimos o quê? Uma irmã com paralisia cerebral, numa cadeira de rodas, adorando ao Senhor com dança. Não é, Sofia? Gente, que coisa mais linda de se ver. Ela fazia coisas ali e a gente sentia a presença de Deus enquanto ela estava adorando ao Senhor, dançando, que possivelmente muitos de nós, com os 4 membros em pleno funcionamento, não faríamos. Nós também vimos aquele outro irmão, né? Só não vou lembrar o nome dele agora, que ele não tem os braços. E aí ele estava louvando e adorando ao Senhor, tocando teclado e guitarra com os pés. Irmã, nós duas com as 2 mãos, né, irmã? Tá difícil, né, irmã? Então, você ainda foi fazer aula, eu que nem fiz ainda. Então, entendam que às vezes Deus tem algo tão grande na vida daquelas pessoas, que a limitação está no meu olho e no seu, mas não está nos olhos de Deus. Né? E o chamado e a adaptação. Então, a história de Filipe e Eunuco fortalece o nosso chamado. Esqueci de pôr a referência aqui, mas é Atos, né, pastor? 8, acho que é 8, Atos 8, se não me engano. Fortalece o nosso chamado e a importância de aprendermos e adaptarmos e reformularmos de modo que todos compreendam. Então, é aquela história. Vocês vão lá para as missões, vocês precisam ter algum conhecimento, algo que, se vocês encontrarem essas pessoas, como que vocês podem fazer? É importante saber. É importante se preparar também. Tá? E aqui eu trouxe um pouquinho, não dá para a gente se deleitar, que não é exatamente um deleite, né? Esse slide. Mas não dá para a gente falar assim, item por item, detalhadamente, porque ele é um pouco longo. Mas aqui estão poucos dos desafios das famílias atípicas. Quem aqui convive com famílias atípicas? Então, com crianças ou com adolescentes que tenham autismo, síndromes, transtornos, enfim. Né? Muitos são os desafios, irmãos. E muitas vezes essas famílias não chegam até a igreja porque elas já vivenciam todas essas questões. Todas elas. Né? Lá em casa, a Sofia é o meu combo do amor, né, filha? Então, a gente tem um TDAH combinado, que não podia ser desatento ou poderia ser o hiperativo. Mas tem a opção de ser o combinado. Aí, lá em casa, né, filha, para que a gente ia ter um se a gente pode ter os 2? Então, nós temos um TDAH combinado, temos também o TPAC, que é o transtorno do processamento auditivo,
temos também o TPS, que é o transtorno do processamento sensorial, né? Que aí traz algumas questões da alimentação, algumas questões com roupa, algumas questões com luz, com barulho, né? Então, lá em casa, a gente tem um combozinho do amor, né? E são muitos desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente está falando ali, esse slide ele fala sobre várias possibilidades, sobre várias síndromes e transtornos. Eu vou focar um pouquinho mais no autismo, que é o que possivelmente vocês encontrem mais, né? Então, assim, essas famílias já enfrentam desafios no tratamento dos seus filhos, tá? Então, no SUS é difícil. Com convênio, tá páreo a páreo, né? Tá difícil também. Muitas vezes, para você ter acesso a bons terapeutas, você vai precisar, infelizmente, entrar com uma liminar na justiça. Tá? Aí tem a decepção com as clínicas e com os profissionais. Nós vemos na televisão, constantemente, na internet, o número de famílias que estão achando que os filhos estão passando por tratamentos adequados, e quando você vê, não era nada disso. Né? Aí nós temos a questão da inclusão escolar. Alguém aqui da área da educação, assim como eu? Então, vocês estão sabendo que é fácil, chuchu, né? Super fácil e tranquilo, graças a Deus. Então, é um desafio, irmãos. É um desafio para a família, é um desafio para os professores, é um desafio para os colegas, é um desafio para a própria pessoa que está sendo incluída. É um desafio sem fim, assim, é só pela graça mesmo. E aí, rede de apoio. Quem aqui tem... Esquece agora a questão de atipias. Quem tem uma boa rede de apoio? Eu tenho minha sogra, minha mãe, meu tio, minha tia, minha avó, pessoas que me ajudam. Geralmente, as famílias têm uma rede de apoio, né? Eu, graças a Deus, tenho a minha tia, que, por exemplo, foi com meu filho lá, né, para a igreja. Tenho minha mãe, que também me ajuda muito. Tenho umas amigas também, que às vezes eu tenho que pregar, ministrar em algum lugar, e aí eu tenho que deixar uma das crias com alguém, no caso a Sofia, muitas vezes. Aí eu tenho as amigas para me ajudarem. Mas aí você sabia que as famílias atípicas geralmente não têm rede de apoio? Ou é uma rede muito reduzida? No caso, uma pessoa, ou duas às vezes, né? E aí eles vão ficando segregados. Sabe aquele grupo do churrasco, o grupo do passeio, o grupo do feriado? O que a gente vai fazer hoje? Então, geralmente, essas pessoas não estão nem nesse grupo. E aí, tudo isso que eu estou falando para vocês é o quê? Que é importante que você saia daqui, a partir de amanhã, e fale assim, nossa, sabia que lá na igreja a gente estava falando sobre como incluir as pessoas? Sobre como incluir... lá na minha igreja a gente está se preparando, a gente está se ajustando para conseguir fazer isso de uma forma melhor. Porque, às vezes, você comenta com alguém no seu serviço que comenta com aquela família que mora aqui perto, mas nunca foi para a igreja, porque é tudo isso aqui, ó, de desafio. Mas aí, uma vez que ela pensar lá, o pessoal já está ouvindo, já está falando a respeito, então, acho que lá pode ser uma possibilidade, né? Pode ser que dê certo. Né? E aí, gente, divórcios. Existe um estudo, né, uns dados, eu não sei se ele está muito atual, né, faz um tempinho que eu vi. Casais que acabaram... Alguém aqui acabou de se casar? Não. Não, tá. De 1 a 5 anos... Não, a média são até 5 anos depois do casamento, 33% estaria dentro de um número aí que pode vir a se divorciar. Tá? Agora, quando a gente pensa numa família que acabou de receber o diagnóstico do filho, esse número salta de 33% para 88%. E aí, ao invés de ser nos primeiros 5 anos, é até o primeiro ano depois que soube do laudo. Então, assim, a grande maioria, já vi casos que a pessoa, o pai fala assim, eu vou lá buscar as coisas no mercado, porque crente não fuma, né? Então não vai comprar cigarro. Eu vou ali buscar as coisas no mercado, já volto, não voltou nem para pegar roupa. Então, assim, essas famílias estão muito feridas. Está bem disfuncional. Está bem difícil. Então, às vezes, e eles não têm uma igreja para chamar de sua. Entende? Então, assim, quem aqui passa por problemas? Eu mesmo estou enfrentando vários nesse momento. E aí você passa por alguns problemas, o que você faz? Você se joga nos pés do Senhor e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei o que fazer. Não sei para onde ir. Não sei, não estou sabendo como lidar. Essas pessoas, muitas vezes, não têm uma igreja para chamar de sua e não tem um Deus para chamar de seu. Então, a gente, enquanto igreja, tem que fazer alguma coisa. Né? E os missionários, todos vocês que vão sair em missões, podem encontrar pessoas que estão lá,
clamando silenciosamente por essa ajuda, por essa casa, por essa igreja. Abuso sexual, a gente já falou nos slides anteriores, aqueles dados são sobre crianças típicas. Quando a gente olha para crianças atípicas e que não vão, de fato, falar, esse número, ó, sobe muito mais, né? E em várias idades, não só de crianças, mas adultos também. Porque como está lá, tem uma deficiência intelectual, muitas vezes não falam, e aí as pessoas, o abusador se sente tranquilo, né? A taxa de pobreza. Gente, a situação, eu não sei se aqui a gente tem muitos milionários, pastor, mas assim, na sua grande maioria, as pessoas já enfrentam desafios diários. Quando você pensa, então vamos pensar nessa configuração que nós falamos agora. Então é o casal, aí recebeu o laudo, o pai foi embora, ficou a mãe. Essa mãe, ela vai precisar levar o filho para as terapias. Você não vai de graça, né? Você vai ter que ter uma forma de ir para essas terapias. E aí, se ela tem que ir atrás desse filho para todas as terapias, levar na escola, e às vezes na escola fica 1 hora, 2, 3, não fica o período todo, né? Muitas vezes. O que vai acontecer? Vai precisar estar indo lá buscar. Ela tem que estar constantemente disponível para a necessidade daquele filho. E aí, quem que geralmente ajuda? Porque eles têm que comer, certo? E a gente vai pensar que ainda com a seletividade alimentar, muitas vezes não come qualquer coisa, certo? E aí quem que ajuda, muitas vezes, a avó materna. E a gente sabe que a aposentadoria no Brasil é uma coisa de milhões, né? Então, assim, é fácil você lidar com todos os desafios e ainda manter mais o neto, mais essa mãe. Então, a taxa de pobreza dessas famílias geralmente é maior, tá? E suicídio. Suicídio das mães e suicídio das próprias pessoas, que tem, normalmente, o autismo de nível 1 de suporte, ou, às vezes, altas habilidades. Vocês sabiam que altas habilidades entram nessa mesma regra? Quem sabia? Às vezes você pode pensar que uma pessoa super inteligente, nossa, está com a vida super fácil. Eu queria ser super inteligente, né? Resolveria vários dos meus problemas, e não. Às vezes você tem um indivíduo super inteligente que não dá conta de amarrar o cadarço do tênis, que não consegue fechar uma camisa, que não consegue saber a sequência das coisas na sua casa. Sabe aquele tipo, vou preparar para tomar banho? A pessoa não dá conta de organizar a roupa, de separar a toalha, de fazer isso, de fazer aquilo. Resolve a conta que o Einstein resolvia, mas não consegue se organizar nas funções executivas. São pessoas que se sentem tão inadequadas que muitas vezes optam em tirar a sua própria vida. E aí, os adolescentes, os jovens em questão, estejam atentos a isso. Às vezes é aquele jovem que está meio desajustado no seu grupo, que às vezes você acha, não participa muito, não interage, se acha o sabichão, nem está aqui junto com a gente, né? Não curte aqui, sei lá, um acampa dentro, um passeio, um cinema com a galera. Será que você está olhando só para o que está do lado de fora? Então a gente tem que ficar atento a isso, tá? E aí vocês já devem estar pensando, meu Deus do céu, né? Ela está ali 40 minutos só falando coisas difíceis. Mas é isso, irmãos. Se eu viesse aqui só para falar das flores, muitas vezes as flores vocês já sabem, já conhecem, né? Mas e todo o restante que a gente, enquanto igreja, precisa conhecer? Nós estamos vivendo num mundo que são muitas e muitas milhões de pessoas. No Brasil, quando a gente pensa no autismo, está entre 2, eles falam de 2 a 3, mas alguns direcionam de 2 a quase 6 milhões de pessoas com autismo no Brasil. Se não estão aqui, tantos deles, onde eles estão? Então, a gente, enquanto igreja, precisa fazer alguma coisa nesse sentido também, tá? E aí, irmã, esqueci seu nome. Vânia? Wanda, eu trouxe ali no kit, né, alguns desses materiais que eu vou mostrar para vocês aqui, que é justamente para apoiar na rotina, na comunicação dessas pessoas, dessas crianças. Na verdade, ela vai apoiar também as crianças típicas, tá? Sabe aquela criança que às vezes não fala por N fatores, tem mutismo seletivo, ou uma criança abusada, às vezes ela nem consegue, não é que ela não pode falar, ela só não consegue falar. Ela já foi silenciada tantas vezes que ela não fala nem com estranhos, né? Então, também serve para apoiar a comunicação dessas pessoas, tá bom? E ali eu trouxe aquele banner, né, que só para facilitar um pouco a visualização de alguns também.
E aí, com um banner desse de palavras essenciais, a gente consegue falar e construir frases. Então, do tipo, né, ali, deixa eu ver se aqui dá para mostrar para vocês. Aqui acho que, não sei se dá para ver tão bem. Mas ali na primeira coluna, nós temos o eu. E você pode dizer, eu gosto, que está ali no meio, que é o verdinho, que tem um coração. Gente, eu mudei sozinha? Sério? Para de me trollar, Bianca, né? Rebeca. Esse tem luzinha? E aonde que é a luzinha aqui, irmã? Depois eu te dou um café daqui da igreja, tá? Ó, eu gosto, ou eu gostei, de te ver aqui no templo. Eu consigo montar frases para essas crianças com uma prancha dessa. Ou do tipo... Achei que era eu que estava fazendo isso também. Falei, gente, eu estou descompensada. Obrigada, Rebeca. Então, depois você já me trollou no começo, agora você me ajuda, né? Aqui, ó. Deixa eu vir mais para cá. Espera aí. Aqui eu também consigo, por exemplo, dizer, ó. Agora nós vamos ter um momento de louvor. Nós vamos adorar a Jesus. E depois a gente vai orar. Tá vendo? Então, várias coisas a gente consegue fazer com uma única prancha dessa. E aí... eu trouxe essa outra também de... não, acho que essa de algo está errado não veio nesse kit. Mas depois eu providencio para vocês. Ali, por exemplo, eu tenho... Você pode abrir de novo? Essa de algo está errado. Aqui em cima. Essa aqui. Por exemplo, se você vê uma criança, em qualquer lugar que você esteja, e a criança faz esse gesto aqui, o que você acha que pode ser? Irritada com o barulho? O que, Sofia? Muito barulho, né? Então você pode dizer para ela assim: algo está errado, tem muito barulho aqui. E aí você pode conduzir de outra forma. Ou você pode acontecer dessa criança estar, por exemplo, ela acabou de cair, ou ela pode estar chorando por alguma razão. Você pode dizer: algo está errado, você está triste, você está com dor. Você pode mostrar para ela também se ela está com dor, ó. E aí ela pode te mostrar e te conduzir para o que está acontecendo. Tá? Então, são formas que a gente tem para trabalhar com as pessoas com necessidades complexas de comunicação. Às vezes ela não vai conseguir falar por N fatores. E assim a gente pode apoiar. E aí aqui nós temos o plano de salvação, que a Rebeca, muito de forma inteligente, já estava ampliando. Né? Quem que aqui é do infantil? Infantil. Mais alguém? Do pessoal que está indo para missões, quem costuma já trabalhar com crianças? Seu irmão. Você foi o único que levantou a mão, então vem aqui, por favor. Misericórdia, ele fez que não. Eu falei de primeira vez em toda a minha vida. Tem aquele negócio de um desenho? Em toda a história da indústria vital. Nunca fizeram isso comigo. Qual é o seu nome, irmão? Gabriel. Gabriel, você conhece o livro 100 Palavras, né? Ali eu vi que vocês já têm uma cola ali com as cores. E aqui a gente tem o mesmo formato, só que está com pictogramas. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai falar o plano de salvação para os irmãos, como se você estivesse lá com as crianças lá na missão. Né? Então, você vai seguir ali na linha amarela, toda a linha amarela, depois toda a linha preta. É exatamente o plano de salvação que a gente já está acostumado. Só que a gente tem pictogramas para apoiar a comunicação. Só que antes de passar para o Gabriel, essas imagens todas que vocês estão vendo aqui, foi um missionário que fez. A Leila, amiga da Cate, alguns anos atrás virou para mim e falou assim: Mirelle, você vai falar nas igrejas, as pessoas querem material, e aí você não pode disponibilizar. Vamos orar para que Deus prepare, né, um ilustrador para fazer para você. Aí eu falei para ela: tá bom, Leila, mas pensei, nossa, gente, quando isso vai acontecer? Né? Aí Deus foi e preparou do missionário fazer todo o material para a gente. O Oséias, gente, um ilustrador, um desenhista assim, de primeira, maravilhoso. Que Deus abençoe. Então, eu vou passar para o Gabriel, ele vai fazer aqui o plano de salvação para vocês. Tá? Então, perfeito. O Gabriel acabou de me falar uma coisa, tá vendo? A gente não combinou. Né? A gente nem combinou. Tô brincando. Então, depois, no final, quando eles forem fazer, ele faz essa parte aqui do plano de salvação, tá bom? Obrigada, viu, Gabriel?
Que aqui é exatamente a mesma coisa que vocês já fazem com um livro sem palavras, só que com alguns pictogramas para apoiar a comunicação dessas pessoas, tá bom? Vamos passar, que a gente já está encerrando. Aqui, também nesse material, a gente vai ter cordões de comunicação, semelhantes a esses daqui, ó, para apoiar a comunicação dessas pessoas. Às vezes você pode olhar, parece, sei lá, um item decorativo, mas com um cordão desse daqui você consegue comunicar várias coisas com as crianças, tá? Porque você vai simplesmente ter as imagens para apoiar essa comunicação. Do tipo, né, aqui, ó, eu quero sentar, porque eu já sou uma senhora e já estou com as pernas doendo. Brincadeira. Mas é só para mostrar para vocês o quanto que dá para você fazer de comunicação com poucas palavras no seu pescoço, ou mesmo num chaveiro, igual eu tenho aqui do lado, tá bom? E aí a gente tem ali uma imagem para a rotina, a gente tem toda a rotina do que funciona normalmente num culto, ou a rotina da igreja, ou a rotina da escola, a gente consegue ir passando. Por exemplo, tem crianças que, se ela olha a rotina toda, ela não vai dar conta de entender que ela quer a última parte. Quando a gente trabalha com uma prancha dessa de previsibilidade, primeiro e depois, eu consigo, por exemplo, dizer para essa criança, primeiro você vai ao banheiro, ó, e depois do banheiro a gente vai ter a atividade, combinado? Aí a criança saiu do banheiro, você tira com velcro essa imagem, passa a que estava aqui no depois para primeiro e sobe o de brincar aqui, ó, por exemplo. Tá? Aí essa criança vai dando conta de entender e seguir a rotina toda, só que de uma forma mais fácil. Tá? Um de cada vez, porque daí o custo dela é menor. Para crianças com TOD, com TDAH, com autismo, isso aqui ajuda muito. Tá bom? E aqui a gente está encerrando, né? E esse é outro slide que estava de uma forma diferente e ontem o Senhor me conduziu a escrever dessa forma. O Evangelho é universal e romper barreiras físicas e atitudinais ou cognitivas é o cumprimento do Evangelho todo para o homem todo, né? Como eu disse lá anteriormente, na nossa Bíblia não está escrito que se a criança ou se o indivíduo tiver isso, ele não vai ser alcançado. Muito pelo contrário. Né? Inclusão é justiça. E lá em Gálatas 3:28, a gente vai ver que é um compromisso concretizado nas ações da igreja e até mesmo da sociedade. Tá bom? O ministério integral, ele envolve sacrifício, acolhimento, discipulado, não apenas levar para o culto, mas garantir a participação plena, como eu disse anteriormente, inclusive na possível liderança de algum ministério. Tá? E a gente conclui que, ao incluir pessoas com deficiência, ou que devido à sua história de abuso, por exemplo, de agressão, essas pessoas estejam marginalizadas, a igreja não só obedece à palavra de Deus, mas também se torna visivelmente mais próxima do reino que Jesus anunciou, um reino diverso, acolhedor e justo. Depois dessas coisas, vi grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse 7:9. As missões, elas vão antecipar a realidade do reino eterno, onde toda tribo e língua adorará a Cristo. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu trouxe o material para mostrar ali para quem tiver interesse em aprender. Eu também trouxe um kit para presentear os irmãos que vão sair em missões, para abençoar a vida de vocês. E me comprometo também, se algum de vocês tiver disponibilidade nessa semana, que vocês já vão no próximo fim de semana, ou mesmo que seja depois, não tem problema. A gente só combina direitinho de fazer uma hora online com vocês para ensinar, de fato, como utilizar esse material para que vocês possam ser bênção, onde vocês estiverem, possam alcançar todas essas vidas. A verdadeira acessibilidade começa com o coração disposto. E aqui estamos nós, eis-me aqui. Amém? Quero agradecer